Ei, a ideia é que a gente fale brevemente aqui sobre essas doenças, essas siglas, PTT, SHU, meu Deus, o que é isso? Essas doenças, elas tradicionalmente são discutidas no capítulo das anemias hemolíticas, num braço específico das anemias hemolíticas. Lembra? Essa classificação padrão, né? Hereditárias, as principais, serocitose, anemia falciforme, as adquiridas, anemia hemolítica autoimune e anemia hemolítica microangiopática. Ah, lembra dela? Lembra da anemia hemolítica microangiopática? É aquela na qual o indivíduo tem uma doença geralmente na microcirculação, nos microvasos, e essa doença na microcirculação faz com que o indivíduo tenha trombos na pequena circulação. A hemácia passa por lá, bate no trombo, perde um braço. Bate no outro, perde outro braço. Ela vai sendo fragmentada dentro dos vasos sanguíneos. O resultado é que a gente olha a lâmina e encontra esse tipo de célula aqui, né? Encontra hemácias bizarras. Hemácia com forma de biscoito mordido, hemácia com forma de lua cheia, lua minguante, lua crescente, sei lá, hemácia com forma de capacete de soldado, formas bizarras, formas esquisitas, o famoso esquizócito. Sempre que a gente encontrar um paciente com anemia hemolítica e houver esquizócito na lâmina do sangue periférico, tem que pensar nesse diagnóstico. Tem que pensar. E que doença que dá isso? Ou um monte. Doenças que alteram a função endotelial de forma intensa. Hipertensão maligna, né? Crise hipertensiva com hipertensão maligna, síndrome HELP lá da gravidez, a coagulação intravascular disseminada, só doença pesada, cara, só bicho pegando mesmo. E tem duas doenças que viram sigla. Já tem essa IVD, né, que vira sigla, deixa ela para lá. O ponto aqui é a gente falar brevemente sobre duas causas importantíssimas de anemia hemolítica microangiopática. Tem que pensar porque são doenças graves. Lembra quem são elas, daquelas siglas? São duas. A púrpura trombocitopênica trombótica, a famosa PTT, e a síndrome hemolítica urêmica, SHU. Não é CHU, né? É SHU. Essas doenças, elas são um tanto quanto parecidas. Na sua origem, tem um mecanismo imunomediado de surgimento e tal, às vezes tem um bichinho dando um empurrãozinho. Algumas manifestações são parecidinhas até, mas elas são diferentes. Começa pela gravidade. Como essa aqui é mais grave, tem que falar dela. Primeiro, púrpura trombocitopênica trombótica. O que é isso? O que acontece com esses indivíduos? Por que o cara tem uma doença que forma trombo, cai plaqueta e ele tem eventos de púrpura? Em púrpura mesmo, sangramentos pequenos, né, e tal. O que acontece com esse cara, né? Ele tem sangramento, perde plaqueta, mas tem trombo. Que coisa! Esses indivíduos, eles têm uma deficiência adquirida de uma enzima chamada Adantes 13. O que essa ditacuja faz? É muito interessante isso, cara. O objetivo dessa substância aqui é quebrar o fator de von Willebrand. Lembra do fator de von Willebrand? Tem duas funções. Ele carrega o fator 8 da circulação, o fator 8 da coagulação, né, no sangue. E ele também tem a função de ajudar a agregação plaquetária, a adesão e tal, a fase inicial da formação do tampão plaquetário. Lembra disso, né? Então o fator de von Willebrand, quando ele é produzido pelo endotélio, ele é um chicote assim, ó. Ele fica dentro do vaso assim, ó, um chicotão. Entendeu? Se o chicotão ficasse dentro do vaso, cara, a gente vai virar um coágulo só. Vai parar tudo que é plaqueta ali. Então alguém precisa ir lá no fator de von Willebrand e destruir ele. Pá, pra cá, pá, pra lá, entendeu? Quebrar o fator de von Willebrand em vários pedacinhos. Porque senão ele vai fazer estrago, vai formar trombo no vaso. O que acontece com esses caras? Por alguma razão, eles têm uma destruição imunomediada da Adantes 13. É ela que é responsável por clivar o fator de von Willebrand. Entendeu? Ela vai lá, destrói o fator de von Willebrand, fica bonitinho, do jeitinho que a gente precisa e tal. Se ela não existir, o fator de von Willebrand vai ficar assim, ó, dentro do vaso. Entendeu? E a gente vai começar a formar grandes trombos, aglomerando um monte de plaqueta. Um monte. Consome as plaquetas do indivíduo. Forma trombo, tem trombose, e consome as plaquetas do cara. Olha que absurdo. O cara forma trombo e está ficando com plaquetopenia e sangra também. É uma doença muito grave. Isso pode ser deflagrado por infecções, por exemplo, né? Pode não ter uma razão clara para ter acontecido. O fato é que há uma destruição imunomediada da Adantes 13.
Esses indivíduos vão se apresentar na prática com manifestações de hemólise microangiopática. O cara chega com anemia para valer, icterícia, na lâmina do sangue periférico tem esquizócito. Nos exames gerais a gente vai encontrar manifestações sugestivas de hemólise, aumento de bilirrubina, queda de aptoglobina, aumento de DHL, enfim. E as queixas do cara? Padrão é o indivíduo ter plaquetopenia, púrpura e geralmente tem febre, né, mostrando a inflamação aguda e tal. Esse é o carro-chefe da doença, sabe? A manifestação padrão. Agora, o que vai chamar a atenção mesmo na chegada do cara no pronto-socorro, o que é dramático e que faz a gente suspeitar muito dessa possibilidade, é que tradicionalmente existe um envolvimento de vasos do sistema nervoso central muito importante. Esses pacientes costumam ter muitas manifestações neurológicas. Muitas. Rebaixamento de nível de consciência, crises convulsivas, síndrome piramidal deficitária, um monte de coisa pode acontecer. Muito vaso aqui pode sofrer, né? Outro órgão que pode sofrer também é o rim, o cara pode ter insuficiência renal, mas olha só que interessante. Pega muito pouco, tá vendo? Tá pequenininho aqui, ó. Vai por mim, tá escrito renal aqui, mas é pequenininho. É menos frequente que o envolvimento neurológico. Eu estou valorizando isso porque é importante até no diagnóstico diferencial, ó. Espera aí, minha filha, que aqui é mais grave. É mais grave mesmo. Se a gente não tratar, uns 70% evolui mal, morre. E mesmo tratando, o cara às vezes não vai bem. E sabe como é que a gente trata isso aqui? A melhor opção para o tratamento é tentar tirar a coisa que está destruindo a Dantes 13. Tirar o anticorpo que está fazendo isso. Como que a gente faz isso na medicina? Plasmaférese. Tudo bem? Ah, eu não tenho no meu hospital, Fabrício. Peça a transferência já do paciente e comece a dar plasma. Comece a dar plasma, porque depois a gente vai tirar o plasma. Beleza? Tudo bem? É assim que a gente trata a púrpura trombocitopênica trombótica. Posso transfundir o paciente porque ele está plaquetopênico? Não. Não dá para transfundir, cara. E por que não dá para transfundir? Não dá para transfundir porque o fator de fonfilebron está assim, ó. Se botar plaqueta no vaso, forma mais trombo. Entendeu? Então, esqueça. A não ser em situações dramáticas e tal, sei lá, né? Aí tudo vale. Tudo bem? Fechou aqui? A conversa ali é muito parecida, mas é diferente. Aqui, o indivíduo tem estímulo a fenômenos trombóticos em pequenos vasos através de infecção, na maioria das vezes, infecção gastrointestinal, por Escherichia coli, produtor de uma verotoxina, a famosa VTEC. Essa Escherichia coli, o indivíduo fica bom da infecção e tal, mas algum tempinho depois ele pode desenvolver anemia hemolítica microangiopática. A história é igualzinha. É a mesma coisa, sabe? Mesmo cenário, tem hemólise microangiopática com as manifestações padrão. O paciente tem um quadro de febre, plaquetopenia e púrpura, mesma história. Qual é a grande diferença clinicamente? É que aqui quem sofre mais é o rim. Esses pacientes evoluem mais com insuficiência renal do que com, está escrito, vai por mim, neurológico. No caso dá para ler, mas está escrito. O prognóstico aqui é um pouco melhor do que da púrpura trombocitopênica trombótica. E ainda bem, porque o tratamento aqui é de suporte. A gente não tem muita coisa a fazer para controlar a evolução da síndrome. Beleza? Fique atento com essas duas situações. Paciente com anemia hemolítica microangiopática que chegar no pronto-socorro com alteração de função renal ou alteração do sistema nervoso central, tem que pensar. Sistema nervoso central, função renal. Tem que pensar nessas situações. E a grande pista é a presença dos esquizócitos, porque é isso que faz pensar na anemia hemolítica microangiopática. Beleza? Cara, sabe isso aqui? É ninja da medicina. Valeu, um grande abraço.